Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de propor que nós tomássemos para a nossa oração a primeira leitura sugerida pela liturgia, livro do Eclesiastes, capítulo 1, de 2 a 11. Esse livro é um livro muito importante da Bíblia, mas ele precisa ser lido de uma forma correta, porque uma leitura equivocada pode dizer exatamente o contrário do que a mensagem do autor sagrado quer nos dizer. Esse livro ficou conhecido exatamente pelo seu início, o capítulo 1 e depois o capítulo 2. O capítulo 1 começa: Vaidade das vaidades. Diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. E a gente lendo os versículos, aparentemente é um livro muito pessimista, que fala de uma vida sem sentido, né? Mas é exatamente o contrário. Aquilo que o autor quer fazer é mostrar como, se nós não temos Deus presente, dando sentido, iluminando a nossa vida, tudo fica sem sentido. E exatamente o que ele descreve é essa vida sem Deus. Uma vida onde Deus não é o autor, não é o principal sujeito. E o que acontece então? Exatamente o que ele diz: que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual ele se afadiga debaixo do sol. Uma geração passa, outra lhe sucede, a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, donde novamente torna a levantar-se. Dirigindo-se para o sul, voltando para o norte, ora para cá, ora para lá, vai soprando o vento para retomar novamente o seu curso. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não transborda, volta ao lugar de onde saíram para tornarem a correr. Então o autor está falando de que, aparentemente, se nós não colocamos Deus presente, a vida se torna repetitiva, monótona, um suceder-se de ciclos que voltam a se repetir e não tem sentido nenhum, não avança, não vai para lugar nenhum. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, será, o que aconteceu, acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Se nós lemos essa leitura no atual contexto da pandemia, talvez essa leitura ganhe ainda contornos mais dramáticos e sombrios, porque para muitas pessoas que estão sofrendo a enfermidade ou tem algum parente que está passando por essa enfermidade, os dias estão sendo assim. Tudo se repete, nada de novo, o mesmo sofrimento, o mesmo penar, e isso causa uma angústia e uma depressão e um olhar para a vida amargo, né? Porque não tem sentido uma vida assim. Se não existe a presença de Deus, se Deus não vem e dá um toque diferente no nosso dia, o que será de nós? Onde iremos? Não é memória do que aconteceu no passado, nem tampouco haverá lembrança do que ia acontecer entre aqueles que viverão depois. É uma linguagem negativa? Não, é uma linguagem realista, porque é exatamente assim a vida daqueles que não têm Deus,
ou não se deixam levar pelo Espírito de Deus. Então nós temos que pedir ao Senhor que, em meio a essa situação que estamos vivendo, que vai se arrastando dia após dia, mês após mês, e que as pessoas não aguentam mais, e que estamos sofrendo, que a nossa vida foi totalmente colocada de pernas para o ar. Onde está Deus e o que Deus está falando? Como nós podemos manter viva a nossa fé em Deus nessa situação? Aqui se trata do sentido da vida, e o autor sagrado está descrevendo a falta de sentido quando a gente tira Deus, quando a gente não quer escutar, não quer buscar a presença de Deus em meio a tudo que estamos passando. Então tudo se torna vaidade. E não adianta correr atrás de glória, não adianta correr atrás de poder, porque seja o rico, seja o pobre, todos vão morrer da mesma forma. Tudo passa. Tudo passa. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê o dom da fé, que Ele nos anime para que nós possamos crer na presença do Senhor, que é o Senhor da vida, o Senhor que vem em nosso socorro, e que Ele é o verdadeiro sentido. É para Ele que nós temos que orientar todas as nossas forças, todas as nossas esperanças e também, por que não, colocar diante dele todos os nossos sofrimentos e dores, incertezas e dúvidas, tristezas e desesperanças, para que Ele tome tudo isso e transforme segundo a sua vontade. Então que o Senhor nos abençoe, derrame sobre nós a sua graça, nos dê o seu Santo Espírito, para que possamos perceber, agradecidos, que o Senhor continua presente, dando sentido a toda a nossa existência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.